Como abordar as práticas de produção de textos orais. É sobre isso que eu falo nesse vídeo, em que nós seguimos as nossas discussões a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental, língua portuguesa, publicados no Brasil em 1998. Chegamos hoje à parte 10 dessa sequência de vídeos a respeito dos parâmetros curriculares nacionais dos PCNs. Para você que está acompanhando os vídeos com a leitura do documento, eu estou na segunda parte, língua portuguesa, no terceiro e no quarto ciclos, e inicio a sessão prática de produção de textos orais e escritos, que já é subdividida na sequência em uma sessão de prática de produção de textos orais, que é isso que será focalizado nesse vídeo, a prática de produção de textos orais. Os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa falarão na página 74. O texto oral, diferentemente do escrito, uma vez dito, não pode ser retomado ou reconstruído, a não ser em casos excepcionais de montagem para rádio ou TV. O planejamento de um texto oral, ainda que possa se apoiar em materiais escritos, se dá concomitantemente ao processo de produção. Uma correção não pode ser apagada, é sempre percebida pelo interlocutor. Claro, aqui nós precisamos voltar ao ano 1998, em que as possibilidades de reconstrução e de edição de fala, elas eram mais próprias realmente apenas do rádio ou da TV. Hoje nós temos maior facilidade na gravação e na editoração de vídeos, de falas. Então, isso também é possível não apenas no âmbito do rádio e da TV. Mas o que os PCNs estão focalizando é que nos gêneros da oralidade que não são gravados para sofrerem depois uma edição, nós temos concomitantemente, muitas vezes, o planejamento, a produção e a correção dos gêneros da oralidade. Se você pensar, por exemplo, em uma conversa informal, em que geralmente não existe um planejamento prévio, você vai falando à medida em que os tópicos vão sendo desenvolvidos. Então, não existe um planejamento prévio para a produção, e se houver necessidade de alguma correção, essa correção ficará marcada na linearidade da fala. Porque o que você pode dizer é, olha, me desculpe, eu falei algo inadequado, algo errado, mas não tem como eu suprimir aquele erro. Isso se diferencia de alguma maneira da escrita, em que nós temos a possibilidade de planejar, fazer tópicos, rascunhos, escrever o texto, depois fazer uma revisão, fazer uma autocorreção ou pedir para que outra pessoa faça uma correção, faça uma heterocorreção. Então, na oralidade, o que nós podemos fazer é previamente planejar, quando os gêneros são planejados. Por exemplo, uma aula, uma palestra, um seminário, em que eu posso fazer um planejamento prévio. Mas na produção do gênero da oralidade, se houver algum problema que eu considere mereça ser corrigido, isso ficará gravado, isso ficará marcado. Não tem como isso ser higienizado, apagado, como acontece na escrita. Por isso que os PCNs estão dizendo, uma correção não pode ser apagada, ela sempre será percebida pelo interlocutor. Justamente por isso, os PCNs, como nós vamos ver nesse vídeo, vão pontuar a importância desse planejamento prévio para determinados gêneros da oralidade, para que esses desvios, esses erros que levam a correções, eles sejam diminuídos e, na medida do possível, que eles não estejam tão presentes. Então, prosseguindo, os PCNs dizem, assim, o controle do texto oral só pode ocorrer de duas maneiras. Previamente, levando em conta os parâmetros da situação comunicativa, o espaço, o tempo, os interlocutores e o seu lugar social, os objetivos, o gênero, e simultaneamente levando em conta as reações do interlocutor, ajustando a fala no próprio momento da produção. Então, aqui, os PCNs eles estão
enfatizando que o controle do gênero oral, dos gêneros da oralidade, eles só podem se pautar em dois aspectos, em dois momentos, previamente ou simultaneamente. Então, os PCNs eles destacam dois aspectos que têm a ver com a questão temporal. É o planejamento prévio e o monitoramento simultâneo. Então, eu me preparo para falar previamente e também durante a minha própria enunciação, durante o meu próprio ato de fala, durante o momento em que eu estou executando aquele gênero da oralidade, eu também fico monitorando. Então, segundo os PCNs, eu só tenho duas maneiras de controlar o texto oral: previamente ou simultaneamente. Os PCNs estão enfatizando a questão desse controle em termos temporais, o controle prévio e o controle simultâneo. Quando fala a respeito do controle prévio, aquele que eu realizo antes de começar o meu enunciado, os PCNs destacam o espaço, o tempo, os interlocutores e seu lugar social, os objetivos e o gênero. A meu ver, a ideia de gênero discursivo, a concepção de gênero discursivo conforme colocada por Bakhtin pelo Círculo, ela já articula todos esses aspectos. Ela já articula o espaço, o tempo, os interlocutores e o objetivo. Então, se por exemplo, o meu gênero da oralidade será uma aula, essa aula, em geral, ela é ministrada em um determinado espaço, ela tem um determinado tempo de execução, por exemplo, 50 minutos. Ela se volta a interlocutores específicos, os meus alunos, que ocupam um determinado lugar social. Eu conheço, por exemplo, aquilo que eles já sabem, aquilo que eles precisam fazer, e eu tenho determinados objetivos, no caso, explicar um determinado conteúdo, transmitir uma determinada matéria, enfim. Então, a meu ver, o gênero discursivo, quando eu planejo previamente o gênero discursivo, eu já estou articulando todos esses aspectos que os PCNs estão elencando: o espaço, o tempo, os interlocutores e seu lugar social e os objetivos. Para mim, o gênero discursivo ele é um grande articulador de todos esses aspectos. Então, no meu planejamento prévio, eu prefiro pensar o gênero para articular todas essas categorias e muitas outras, como nós vamos ver ainda neste vídeo. Quando nós, por exemplo, falarmos a respeito do conteúdo temático, da construção composicional e do estilo. De outro lado, no controle simultâneo, que é aquele que eu realizo durante o meu enunciado, durante a produção do meu enunciado, durante a minha execução de um gênero da oralidade, durante a minha fala, eu sempre estou olhando para a resposta ativa do outro. Se é, por exemplo, uma aula ao vivo, uma palestra ao vivo, um seminário ao vivo, então eu estou de frente para os meus interlocutores, para os meus ouvintes, eu consigo perceber como eles estão recepcionando o meu enunciado. Daí porque muitas vezes nós corrigimos o nosso enunciado, a nossa fala, no curso da sua própria execução. Eu posso, de repente, falar uma palavra que me pareça que a minha audiência não entendeu bem, ou que gerou um certo desconforto. E aí, por vezes, eu vou tentar consertar isso, corrigir, dizer, para ser mais claro, ou me desculpe, reformulando melhor e dizendo um termo mais adequado. Então, esse controle simultâneo, ele, a meu ver, tem muito a ver com a questão da resposta ativa. Eu olhar para como o outro responde ativamente ao enunciado. Isso é muito evidente nos gêneros da oralidade, porque à medida em que eu estou enunciando, o outro já está recepcionando, ele já está formulando a sua resposta ativa. Essa resposta ativa que não precisa ser uma verbalização. Pode ser. Alguém pode se levantar na classe, na plateia e dizer: discordo do que você está falando. Obviamente, por vezes, isso inclusive é uma quebra das próprias expectativas do gênero. Mas não necessariamente essa resposta precisa ser verbalizada pelo comportamento, pelos gestos, pela expressão facial dos meus ouvintes. Eu posso muitas vezes depreender essa resposta ativa que também é simultânea
nesse caso, e reformular aquilo que eu vinha dizendo. Então, nós estamos observando, portanto, que os PCNs eles estão nos trazendo dois pontos importantes da realização dos gêneros da oralidade. O fato de que o controle dos gêneros da oralidade ele pode ser feito simultaneamente a partir dos gêneros discursivos e, previamente a partir do conceito de gêneros discursivos e simultaneamente quando eu estou pensando na resposta ativa do meu interlocutor para aquele aqui eu volto o meu enunciado. Na sequência, os PCNs dizem: desta forma, ensinar a produzir textos orais significa, sobretudo, organizar situações que possibilitem o desenvolvimento de procedimentos de preparação prévia e monitoramento simultâneo da fala que ofereçam um corpus de textos organizados nos gêneros previstos como referência modelizadora, isolem os diferentes componentes do gênero a ser trabalhado e organizem o ensino dos conteúdos, estabelecendo progressão coerente. Como nós temos feito nessa sequência de vídeos, eu tenho aqui destacado aqueles aspectos que, a meu ver, estão mais relacionados com as discussões de Bakhtin e do Círculo. Nesse trecho específico, os PCNs novamente voltam a enfatizar a questão da preparação prévia e do monitoramento simultâneo da fala e dizem que para nós pensarmos enquanto professores a respeito disso, nós devemos deixar que o nosso aluno tenha a oportunidade de vivenciar práticas de oralidade. Para isso, uma das sugestões dos PCNs é que nós ofereçamos um corpus de textos organizados nos gêneros previstos como referência modelizadora. Isso pode parecer até óbvio, mas não é. O que os PCNs estão falando? Se você, por exemplo, quer que seu aluno ele execute um gênero da oralidade como uma peça teatral, você deve fornecer para ele modelos para que ele tenha experiência com esses modelos. Se você quer que o seu aluno ele participe de um debate oral regrado, você deve fornecer modelos, como nós já vimos em outros vídeos, inclusive os PCNs à época, eles sugeriam que se gravassem, que se compusesse um corpus com gravações. Hoje, com a internet, isso é muito mais fácil. Então, eu vou fornecer modelos para os meus alunos para que ele possa olhar, observar esses gêneros para que depois ele execute os gêneros. E além disso, os PCNs dizem o seguinte: é interessante que nós façamos um trabalho de isolar os diferentes componentes do gênero a ser trabalhado e organizem o ensino dos conteúdos, estabelecendo uma progressão coerente. Vou focar aqui a questão dos diferentes componentes do gênero a ser trabalhado. Nós vimos em vários vídeos a questão de que o gênero discursivo ele tem 3 elementos constitutivos, que são o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Então, quando os PCNs falam dos componentes do gênero, eu estou lendo o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Pensemos, por exemplo, que por vezes nós solicitamos ao aluno que ele realize um gênero da oralidade como um seminário. Para eu realizar um bom trabalho didático com o gênero seminário, a primeira indicação que eu enfatizei aqui é fornecer modelos, que o meu aluno ele possa assistir a seminários. Um segundo ponto é olhar para esses elementos constitutivos do gênero. Então, eu vou explicar para o meu aluno, eu vou debater com o meu aluno, eu vou conscientizar o meu aluno de que um gênero discursivo como um seminário, ele tem um conteúdo temático próprio. Eu falo a respeito de determinado tema, eu desenvolvo um determinado tema em um seminário. O seminário ele serve para focalizar determinados temas. Além disso, um seminário ele tem uma construção composicional típica. Você tem, por exemplo, a apresentação daquele que vai expor o seminário, que vai fazer a sua exposição oral por meio de um seminário. Você tem a introdução do tema, o desenvolvimento do tema, o fechamento do tema e, por vezes,
aquele expositor ele vai então abrir, após a sua exposição, para a pergunta da plateia, para a pergunta dos ouvintes. Então, existe uma estrutura composicional. Um outro aspecto é a questão do estilo. Mesmo que nessa faixa de idade a qual os PCNs se voltem, por vezes o aluno ele esteja ainda muito querendo falar como determinada comunidade fala, especialmente seu grupo de amigos, ele tem que entender que um gênero da oralidade, como um seminário, ele impõe um registro mais formal. Então, ali, naquele momento do seminário, não é o momento dele fazer uso de expressões que ele gosta, que ele usa com seus colegas, muitas vezes chamadas de gírias, de modismos, enfim, independentemente da nomenclatura, independentemente, inclusive dessa nomenclatura que pode ser por vezes preconceituosa, o fato é que na execução do seminário, determinadas expressões, determinados modos de falar não cabem. Você está executando a oralidade em um gênero discursivo específico, que vai pedir um registro mais formal. Então, determinadas marcas da sua individualidade enquanto falante, determinadas marcas, não todas, mas determinadas marcas, inclusive da sua comunidade local, elas devem ser deixadas de lado para uma adequação do gênero. O gênero, em algum sentido, também é normativo. E isso é importante para nós falarmos para o nosso aluno. Veja que aqui, por vezes, eu já falei nesses vídeos, que os gêneros da oralidade eles não são tão bem trabalhados, me parece. Mas aqui nós temos algumas indicações, sugestões didáticas para o professor. Os PCNs vêm pontuando a questão do planejamento prévio e do planejamento simultâneo. Os PCNs vêm dizendo que nós precisamos oferecer modelos para que o nosso aluno tenha experiência com esses modelos. E aqui nós estamos observando pelo menos 3 aspectos do gênero discursivo que nós devemos trabalhar com o nosso aluno. O conteúdo temático, a construção composicional e estilo. Sobre o que eu falo em um gênero discursivo, como um seminário, como eu organizo composicionalmente a minha fala em um gênero discursivo como um seminário, qual o estilo adequado para um gênero discursivo como um seminário. Na sequência, os PCNs dizem: possibilitar ao aluno a preparação prévia da enunciação de textos orais significa ensinar procedimentos que possam ancorar a fala do locutor, orientando-a em função da situação de comunicação e das especificidades do gênero, como, por exemplo, a elaboração de esquemas para planejar previamente a exposição. Então, aqui, os PCNs eles estão focalizando a preparação prévia de textos orais. Nessa preparação prévia, ela também acontece de maneira diferente nos diferentes gêneros discursivos. Por exemplo, se eu vou fazer uma exposição oral, como uma aula, uma palestra, a defesa, se eu sou um advogado, de um cliente perante o juiz ou perante o tribunal do júri, eu posso elaborar esquemas para planejar previamente a minha exposição. E então eu vou, por exemplo, colocar alguns tópicos no papel, fazer um esquema da sequência em que eu vou abordar esses tópicos. Isso é cabível, isso é possível em alguns gêneros da oralidade. Então, o próprio planejamento prévio dos gêneros da oralidade, ele depende efetivamente de qual gênero eu estou lidando. Os PCNs continuam dando indicações, como por exemplo, a preparação de cartazes ou transparências para assegurar melhor controle da própria fala durante a exposição. Isso era muito comum, por exemplo, antes em aulas, em palestras, em seminários. Hoje, o mais comum é que esse suporte da escrita para a nossa organização da fala se dê por meio de slides. Então, eu preparo slides que vão, de alguma maneira, nortear a minha fala, porque, obviamente, por vezes, nós não temos a memória de todo aquele conteúdo que nós queremos desenvolver. Então, os slides eles vão servir como esse controle da nossa própria fala, porque eles vão nortear a nossa fala. Isso é possível em alguns gêneros da oralidade, como uma aula, como uma palestra,
como um seminário. Mas veja, eu não vou provavelmente levar cartazes, transparências ou slides se eu vou fazer uma conversa informal com um colega que eu vou tomar um café. Isso não existe, né? Não é o comum, pelo menos. Então, o próprio planejamento prévio dos gêneros, ele depende efetivamente de qual gênero da oralidade eu esteja lidando, com qual eu esteja trabalhando naquele momento. A elaboração de roteiros para a realização de entrevistas ou encenação de jogos dramáticos improvisados. Mais uma vez aqui, esse roteiro ele serve para o gênero entrevista. Eu posso fazer uma entrevista sem roteiro? Posso, mas provavelmente não vai ser uma entrevista muito adequada. O roteiro ele serve para orientar a entrevista. Pode ser uma entrevista totalmente sem roteiro, mas provavelmente não vai ser uma entrevista muito bem realizada. E mesmo que eu faça jogos dramáticos improvisados, um roteiro mínimo, por exemplo, de quais temas serão questionados na brincadeira, para que os alunos possam ter uma preparação prévia mínima para brincar ali nesses jogos dramáticos. Uma outra indicação dos PCNs é a preparação prévia da leitura expressiva de textos dramáticos ou poéticos. Recentemente, eu vi em um grupo que tem muitos professores de língua portuguesa, alguém perguntando o que é a leitura expressiva. A leitura expressiva é aquela em que eu estou atento a questões da própria entoação ou entonação, da oralidade. Por exemplo, o ritmo de fala, o timbre, as questões prosódicas de modulação, de ênfase, de separação, de marcação de separação silábica, por exemplo, se for o caso. Obviamente, quando eu quero fazer uma leitura de um poema ou de um texto dramático, eu tenho que me preparar previamente. Eu tenho que ler aquele texto, entender aquele texto, ter contato com o conteúdo, com as palavras que eu desconheço e, inclusive, ir treinando esses aspectos da oralidade. Então, às vezes as pessoas falam, determinada pessoa é um bom orador, ou determinada pessoa faz uma excelente leitura de poemas. Isso é um treino. Assim como na escrita nós precisamos realizar um trabalho para escrever cada vez melhor, também na oralidade nós precisamos treinar para que nós possamos executar a oralidade cada vez melhor nos diferentes gêneros discursivos. Então, o que nós estamos vendo aqui é que sim, os PCNs eles trazem, se não totalmente sistematizado, pelo menos ricas indicações a respeito do trabalho com oralidade. Ou a memorização de textos dramáticos ou poéticos a serem apresentados publicamente sem apoio escrito. Quando eu convidar os meus alunos, por exemplo, a memorizarem determinados trechos de um texto dramático ou um poema para que ele recite esse poema para a turma. Vejam que são diferentes modos de planejamento prévio a depender dos diferentes gêneros discursivos que eu esteja trabalhando. Na sequência, os PCNs dizem: ensinar o planejamento simultâneo da produção ou enunciação de do texto oral supõe a participação regular do aluno em situações de interlocução que contemplem as especificidades dos diferentes gêneros previstos, tais como discussão improvisada ou planejada sobre um tema polêmico, entrevista com alguém em posição de poder ajudar a compreender um tema, argumentar a favor ou contra determinada posição. Nesse momento, os PCNs eles estão enfatizando a questão do planejamento simultâneo da produção de textos orais. E aqui eles estão convocando os professores a levarem os alunos a participarem de situações de interlocução que contemplem especificidades dos diferentes gêneros que se queira trabalhar. Eu queria chamar a atenção aqui para o fato dessa participação do aluno nessas situações de interlocução que contemplem gêneros da oralidade. Por quê? Muitas vezes o que nós vemos no trabalho escolar é que o aluno ele não tem a oportunidade de executar os gêneros da oralidade previamente a uma atividade avaliativa. Então, eu não peço para o meu aluno fazer um debate, eu não peço para o meu aluno fazer uma encenação de um texto dramático, eu não peço para o meu aluno fazer uma leitura expressiva, eu não peço para o meu aluno apresentar um seminário, a não ser
dentro de uma atividade avaliativa, a não ser para a nota. Ou seja, ele não tem a oportunidade de experienciar, de realizar aquela experiência sem ser em um momento de avaliação. O ideal seria o quê? Que ele realizasse esses gêneros da oralidade e que depois, se for o caso, aí sim ele realizasse esses gêneros da oralidade em momentos avaliativos. Mas o que muitas vezes nós vemos é que a primeira vez que esse aluno vai apresentar no seminário já é ele apresentando esse seminário para uma nota. O que me parece está em confronto com aquilo que os PCNs estão dizendo. Basta nós pensarmos paralelamente a questão da escrita. Em geral, nós não falamos para o nosso aluno assim, escreva um texto, vai ser para nota. Muitas vezes nós trabalhamos com aquele gênero discursivo da escrita e depois desse trabalho, depois de uma primeira versão, depois de pelo menos um texto daquele gênero específico, é que nós fazemos uma avaliação. Então, essa mesma prática pedagógica de permitir para o aluno experienciar esses gêneros da oralidade para depois, se for o caso, chegar a uma atividade avaliativa, é um ponto que me parece importante destacar nesse trecho aqui dos PCNs. Bom, então, ele pode participar dessas situações, por exemplo, através da discussão improvisada ou planejada sobre um tema polêmico. Eu levo para os meus alunos temas específicos para que nós possamos discutir. E ali eu já vou, inclusive, não observar somente a questão do tema que está sendo discutido, mas essas questões do gênero. Como eu posso fazer um debate regrado, como é a questão da fala, como é uma melhor expressão da fala. Posso levar o meu aluno a entrevistar alguém em posição de poder ajudar a compreender o tema, argumentar a favor ou contra. Então ele vai realizar uma entrevista com alguém para que ele também tenha contato com esse gênero de entrevista e para que ele entenda como a entrevista acontece. Ele tem essa experiência. Será que tudo aquilo que eu coloquei no meu roteiro de entrevista foi possível de ser perguntado? Eu achei que em 20 minutos eu ia conseguir entrevistar, fazer 8 perguntas. E eu vi que a primeira pergunta já ocupou todos os 20 minutos que eu tinha para fazer com aquele entrevistado. Então esse aluno ele vai experienciando os gêneros da oralidade. E ainda nas suas indicações, os PCNs vão dizer a exposição em público de tema preparado previamente, considerando o conhecimento prévio do interlocutor e se em grupo coordenando a própria fala com a dos colegas. Vamos ficar nesse ponto inicialmente. Então, o que ele está dizendo? Quando eu vou expor um tema em público, por exemplo, através de um seminário, poderia ser através de uma palestra, através de uma aula, eu tenho sempre que considerar o conhecimento prévio do interlocutor. Pensemos o seguinte, e considerar quem é esse interlocutor. Em uma aula, os meus interlocutores são os alunos com os quais eu já convivo, que eu tenho ideia do que eles conhecem, do que eles não conhecem. Eu tenho ideia do seu conhecimento prévio. Em uma palestra, diferentemente disso, é um público que eu desconheço, então eu não sei qual é o conhecimento prévio daqueles interlocutores. Quando, então, eu vou planejar a minha exposição oral, quando eu vou planejar a minha palestra, quando eu vou planejar o meu seminário, eu tenho que considerar esse conhecimento que o outro tem. E articulando aqueles outros aspectos que os PCNs trazem, e que para mim estão todos implicados a partir do gênero, quais são os meus objetivos? Quais são os objetivos do meu interlocutor? Porque em uma aula, o meu objetivo, muitas vezes, é que o aluno compreenda didaticamente o conteúdo ao longo de um tempo e, inclusive, para uma atividade avaliativa. Já em uma palestra, é algo muito pontual. Então, eu já parto do pressuposto que aquele ouvinte ele não leu determinados textos a respeito dos quais eu vou falar. Eu sei que aquilo é uma fala mais breve, que não haverá um acompanhamento ao longo do tempo daquela discussão e que tampouco ele fará uma atividade avaliativa a respeito daquilo. Então, eu olho quem é meu interlocutor, qual é o meu objetivo, qual é o espaço em que eu estou, qual é o espaço em que eu vou ministrar a minha palestra, qual é o espaço em que eu vou ministrar a minha aula, qual é o tempo que eu tenho. Essa questão do tempo ela é muito importante. Nós falamos isso para o nosso aluno
lá do ensino fundamental, mas nós podemos às vezes assistir a uma palestra, a participação de um determinado professor em uma mesa redonda, já um professor com doutorado, e por vezes o que nós vemos? Uma não preparação prévia dessa exposição oral. Por quê? Porque, por exemplo, esse palestrante ele foi chamado para falar para realizar uma fala, realizar o gênero palestra em 1 hora, mas ele levou 180 slides e ele não conseguiu passar nem por 20. Ou seja, ele não planejou adequadamente aquela fala. Ou esse palestrante ele foi convidado para participar de uma mesa redonda, mas essa mesa redonda ele tem 20 minutos de fala e ele leva 70 slides e ele consegue passar apenas 5, ou ele atropela e aí ele ultrapassa o seu tempo de fala, tirando o tempo de fala do outro participante da mesa redonda ou de outros participantes da mesa redonda, ou seja, ele não teve uma preparação prévia para essa fala. Veja como é importante isso. Parece uma questão menor, mas não. É esse planejamento da oralidade que é tão importante. Então, os PCNs estão dizendo assim: vou levar o meu aluno a, por exemplo, ter a oportunidade de se expor em público, a expor em público um tema preparado previamente, considerando o conhecimento prévio do interlocutor, para quem ele está falando, para os colegas, para um público desconhecido. E se essa exposição for em grupo, coordenando a própria fala com os colegas. Porque nos seminários, muitas vezes que nós pedimos para que o nosso aluno realize ali na sala de aula, por vezes cada um tem um tempo de fala. Então, se eu pedir, por exemplo, para que 4 alunos façam um seminário de 40 minutos, cada um vai ter 10 minutos, pelo menos aproximadamente. E seria bastante estranho que um ocupasse 30 minutos e os outros não ocupassem nada. Então, é necessário esse planejamento prévio para coordenar a fala daquele estudante com a de outros colegas. E a representação de textos teatrais ou de adaptações de outros gêneros, permitindo explorar, entre outros aspectos, o plano expressivo da própria entoação, o tom de voz, o ritmo, a aceleração, o timbre. Aqui, os PCNs, mais uma vez, vão falar dessa possibilidade de que o nosso aluno faça essa leitura olhando para esses aspectos. Claro, obviamente, seja aqui na questão do seminário, seja aqui na questão da exposição, da leitura expressiva, nós temos que considerar certamente as questões psicológicas, emocionais, sociais do nosso aluno, que por vezes não se sente à vontade de fazer essa exposição ali em público, ali diante dos seus colegas. Né? Eu já vivenciei isso. Mas com um bom trabalho escolar, é possível que esse aluno ele vá, sim, progredindo. Né? Nós também, enquanto professores, não podemos ficar reféns de um aluno que diz assim, olha, eu não consigo, e a gente se acomodar nisso, ou que nós permitamos, por exemplo, que aquele aluno ele não exponha, ele não faça uma leitura em sala de aula, porque os outros colegas vão tirar sarro, aquilo vai ser motivo de chacota. Então, dentro dos procedimentos pedagógicos adequados, nós temos que, de alguma maneira, flexibilizar as questões para que esse aluno se sinta à vontade para fazer esse seminário, para que ele se sinta à vontade para fazer uma leitura expressiva e também contornar essas questões dos outros alunos que, por vezes, por própria imaturidade, eu não diria inclusive que é por uma maldade, mas uma maturidade, às vezes acabam querendo atrapalhar o colega para fazer uma graça, enfim, uma brincadeira, mas que naquele momento, dentro do trabalho pedagógico, não cabe e deve ser, de fato, aí, rejeitada para que esse aluno faça execute esse gênero da oralidade e possa progredir em termos da sua oralidade. E, por fim, os PCNs ainda vão indicar aqui a questão da leitura expressiva ou da recitação pública de poemas. Mais uma vez, então, esse aluno que vai ali ler um trecho ou vai recitar um poema. Outra prática de oralidade que os PCNs trazem, que os PCNs indicam para que nós, enquanto professores, possamos trabalhar com o nosso aluno em sala de aula. Nós vimos, então, nesse vídeo aqui, em que nós focalizamos as práticas de produção de textos orais, que os PCNs, eles começam enfatizando a questão da diferença da escrita para a oralidade, para o fato de que, na oralidade, nos gêneros
discursivos da oralidade que não sofrem processo de edição, muitas vezes eu tenho correções que não são apagadas ou não são apagáveis. Isso porque, em alguns gêneros da oralidade, o planejamento, a produção e a correção são simultâneos. Em outros, eu tenho um planejamento prévio, mas esse planejamento prévio não garante uma execução perfeita. Daí porque a necessidade de um monitoramento simultâneo. E os PCNs aí trouxeram várias possibilidades do trabalho didático. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa impactar a sua prática docente, as suas reflexões a respeito do trabalho do professor em sala de aula e contribua para o seu aluno, para que seu aluno desempenhe cada vez melhor os gêneros da oralidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.